Olá, boa tarde. A Comissão da Mulher pretende formar um dossiê com casos de violência doméstica na cidade. Ontem, em uma segunda reunião, representantes de entidades do governo e vítimas da violência discutiram o documento. Meu nome é Januse Almeida, eu tenho 44 anos e há mais ou menos 14 anos sou vítima de violência doméstica. E as pessoas, elas falam, né, para a gente procurar as delegacias, os órgãos públicos, e muitas das vezes a gente procura. E foi, na verdade, isso que eu fiz ao longo desses 14 anos e continuo fazendo. E hoje sou, claro, uma militante na luta contra a violência doméstica, mas principalmente para que funcione não só a lei Maria da Penha, mas que existam órgãos, como a gente está lutando, assim, um órgão mais especializado, mais centralizado. Foi me tirado da minha carreira, foi me tirado dos meus sonhos, foi me tirado tudo por um poder público que não me ajudou. Porque se ele tivesse sido preso, se ele tivesse sido prontamente, né, às vezes penalizado, talvez ele não tivesse sido tão encorajado. Jerusa mostra o rosto e consegue hoje contar a história dela. A busca agora é por mais dignidade no acolhimento. Para que eu não sofra ainda mais penalidades legais de todas as que eu já sofri do Estado, eu fiz um acordo amigável com ele em 2014. E há 2 dias atrás, eu recebi uma carta precatória de Belo Horizonte, da Vara de Família, com um pedido de guarda dele. Relatos como o de Jerusa, de dor, humilhação e falta de apoio são subnotificados. E para que as estatísticas mudem, é preciso novos métodos para incentivar as denúncias e diagnosticar os casos. Por isso, a Comissão da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte, quer formar um dossiê qualitativo e quantitativo com os casos de violência na cidade. Muitos dos casos que chegam para alguns órgãos não são centralizados e não são repassados, nem identificados como situação de violência. Dos depoimentos de psicólogas, advogadas e mulheres vítimas da violência, um consenso foi a necessidade de criar uma vara na justiça especializada em violência doméstica e familiar. Isso é para evitar que a guarda dos filhos, por exemplo, seja discutida apenas no relacionamento entre pais e filhos e não seja avaliada junto à situação de violência que a mulher sofre. Um dos pontos que eu acredito que seja fundamental de início, que é uma questão primária, como foi colocado aqui, é a existência do juizado especializado em violência doméstica e familiar. Acho que quem acompanha essa reunião viu que ficou claro a necessidade da existência desse juizado e esse é o primeiro passo que nós vamos estar atuando. Participaram da reunião os vereadores Jorge da Farmácia, Pedro Tourinho, Fernando Mendes e Vinícius Gratti. Saiu no Diário Oficial e agora é lei. Os comércios vão ter que fornecer água filtrada sem custo aos clientes. Foi sancionada em 22 de março de 2017 a Lei 15.389, que determina a obrigatoriedade de restaurantes, churrascarias, bares, cafés, lanchonetes, casas de show e outros estabelecimentos a fornecerem água filtrada gratuita aos clientes. O autor da lei é o vereador Pastor Elias Azevedo. Muitas pessoas que se alimentam no centro da cidade, muitas vezes elas têm apenas o valor para comer aquele almoço ali, seja um comercial, um prato feito, e ele não dispõe naquele momento de verba, de condição para poder comprar, por exemplo, um refrigerante ou uma água mesmo para acompanhar a sua refeição. Então nós apresentamos em 2015 um projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de água filtrada para ser oferecido para os usuários dos restaurantes da nossa cidade. A lei passou por primeira discussão em novembro de 2015 e depois de ajustes no projeto referentes à fiscalização, foi votada em segunda discussão e agora a lei foi sancionada pelo prefeito municipal. Entendendo que a prefeitura tem inúmeras funções e atribuições, nós colocamos agora, baseado no Código de Defesa do Consumidor, a fiscalização então pelos órgãos competentes. No nosso caso aqui o PROCON fica responsável por fiscalizar a execução da lei. O fornecimento de água gelada é facultativo, mas a lei ainda determina que, além da água servida, a água utilizada para a fabricação de gelo também deve ser filtrada. Além disso, a orientação sobre a gratuidade do fornecimento deve ser afixada em local visível. Esse cuidado com o munícipe é uma coisa que já existe em outros países. Eu já tive a oportunidade de estar fora do país e lá é uma prática.
Em alguns lugares as pessoas chegam no momento a hora que ele se assenta, ele já recebe ali uma garrafa de água filtrada, não necessariamente gelada, como cortesia. E claro, fica a critério, não é uma obrigatoriedade, uma obrigatoriedade do usuário. Ele pode simplesmente pedir uma garrafa com gás ou sem gás, aí fica a critério dele. Lembrando que agora a Prefeitura tem 90 dias para regulamentar a lei. E o vereador Paulo Galtério protocolou um projeto para que a cidade tenha um banco de recolhimento de remédios não utilizados. A necessidade de um banco de remédios não utilizados pelo fato de que, às vezes, a pessoa compra um remédio com 50 cápsulas e ele usa 10. E aquelas 40 restantes, ela não sabe o que fazer. Deixar em casa pode trazer perigo para crianças, animais. Né? E esse remédio, desde que ele esteja com prazo de validade e ele não esteja violado, ele pode ser entregue no banco de remédios não utilizados, certificado por um profissional habilitado e reaproveitado pela Prefeitura. Eu acho que é importante. A gente podia até chamar de uma espécie de farmácia solidária. O vereador explica que vai ter um local específico e um profissional para fazer uma triagem deste medicamento. Esse meu projeto, ele determina que alguns lugares podem receber. Quem pode receber? Os postos de saúde, associações de moradores, as ONGs, só que elas não podem entregar o remédio. Para entregar o remédio, elas entregam nos postos de saúde e no local adequado, a pessoa vai verificar as condições e ela repassa esse remédio às pessoas que precisam. E olha, a nossa cidade tem 15.385 leis, mas nem todas elas são regulamentadas. Por isso, na última sessão, foi formada uma comissão especial de estudos para avaliar a consolidação e aplicação das leis. A CE vai ser presidida pelo vereador Paulo Haddad, que propôs a comissão, e os demais membros são os vereadores Aurélio Cláudio, Campos Filho, Rubens Gás e Gustavo Peta. Agora vamos às vagas do Centro Público de Apoio ao Trabalhador. São 9 postos de trabalho nesta sexta-feira. Há vagas para ajudante de cozinha com experiência em refeitório, ajudante de farmácia com experiência em estoque de produtos médicos hospitalares, almoxerife em obras civis, auxiliar de gerente. É desejável ter experiência em lojas de utilidades domésticas, costureira de máquinas overlock e galoneiro industrial na confecção de lingerie, cozinheiro geral, cozinheiro industrial, eletricista civil com NR10, encanador, encarregado de supermercado, mecânico de automóvel, motorista, operador de telemarketing, pizzaiolo, representante técnico de vendas, trainee de gerente de supermercado com superior completo ou cursando administração, vendedor de cursos, vendedor de materiais de construção, vendedor externo e vidraceiro. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Lembrando que as vagas são atualizadas ao longo do dia no aplicativo CEPAT Vagas. E é hora de falar de esportes, porque ontem, gente, esse rapaz aqui trabalhou bastante. Teve 2 apresentações de treinadores em Campinas. Boa tarde, Gabriel. A gente começa com a Ponte Preta? É isso. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Dia agitado aqui em Campinas, viu? Teve apresentação de treinador nas 2 equipes. Vamos começar com a Ponte Preta, que apresentou o Gilson Kleina. Fala aí, ô galã. Bom, primeiramente quero agradecer, mais uma vez um convite de uma equipe que, desde o primeiro dia que eu saí daqui, eu sabia que em algum momento a gente ia voltar, por todo aquele sentimento que a gente trabalhou e tem essa harmonia dentro desse clube, com o torcedor, com os funcionários. O treinador sabe que a pressão por título está muito forte no Moisés Lucarelli. E ele diz que o objetivo é sim buscar uma taça para deixar no Majestoso. A gente vem para a Ponte Preta, volta com uma motivação muito grande, com o intuito de brigar por títulos. Eu acho que está faltando só isso para a gente realmente consolidar uma história e perpetuar dentro disso. A gente sabe
como isso é aflorado dentro do sangue pontepretano. O treinador tem 2 jogos pelo Campeonato Paulista. Na última rodada tem o Palmeiras, no Moisés Lucarelli. Mas a primeira decisão é contra o São Bento em Sorocaba neste domingo. Ele já fica no banco de reservas. Comandou o treinamento ontem e sabe, a equipe tem que vencer este duelo. 2 vitórias, independente do que acontecer, a Ponte Preta está classificada. Mas se de repente acontecer um deslize, pode ser que não dependa mais da gente. Então a gente tem que colocar isso que eu não conversei com os jogadores. O que envolve essa partida contra o São Bento. Eles têm que entender que esse passa por esse jogo, que é coisa muito importante. Gilson Kleina já está tão à vontade que até soltou a voz. Voltando para casa é a música do Lu Santos, né? Casa, né? Estou voltando para casa. Ainda bem que é treinador e não cantor, né? Exatamente. O Gilson, ele adora cantar, mas o tempo é curto, viu? Porque domingo, 6h30 da tarde, tem a decisão contra o São Bento lá em Sorocaba. Se a Ponte quiser classificar, tem que vencer. Boa sorte pro Kleina e também boa sorte pro Vadão, que chegou no Guarani. Isso aí. É sempre uma emoção grande, porque na verdade é a 5ª vez, né, que eu sou convidado a ser técnico do Guarani, então obviamente que isso é uma marca indiscutivelmente que nos dá muita satisfação. Então, mais uma vez, a gente conversou, nós entendemos que era um bom momento para fazer o retorno. O Guarani passa por um momento de instabilidade, coisa própria do nosso futebol, e a gente vai tentar, ainda na A2, tentar de todas as formas ver se a gente consegue correr atrás desse prejuízo. O treinador é quase um bombeiro no brinco de ouro. O Guarani está mal, demite treinador e chama o Vadão. Foi assim em 4 das 5 oportunidades na carreira. Não sei a primeira vez, que eu era bem jovem, que eu assumi ainda na pré-temporada, né? Foi exatamente no tempo que eu fiquei menos tempo, né? Mas depois todas as outras situações foram situações de emergência. Então, se tornou uma rotina, não está sendo diferente. Só espero que eu tenha a mesma sorte que eu tive nas outras oportunidades. O treinador assistiu ontem um empate entre Rio Claro e Água Santa em 2-2. Analisou a equipe de Diadema, porque domingo tem duelo complicado fora de casa. A gente vai analisar um pouco melhor de perto e depois, obviamente, que é o mais importante, amanhã no treinamento tentar analisar e pegar todos os pontos da nossa equipe. Aí sim, para a gente poder montar e arquitetar alguma coisa para o domingo. Vadão ficou 2 anos e meio na seleção brasileira feminina e diz que poucos treinadores do país tiveram um período em alto nível como o dele. Eu fiquei 2 anos e meio fora do futebol masculino, só que as pessoas se esqueceram, porque nós não temos o hábito de acompanhar o futebol feminino. A gente acompanha na Olimpíada, porque a Olimpíada foi no Brasil. Foram 2 anos e meio trabalhando em altíssimo nível, porque como joga as seleções da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, da Holanda, enfim, do Canadá, eles jogam em altíssimo nível tático e físico. Então, eu não sei, seria até da minha parte errado falar, mas eu vou dizer poucos. Tem poucos treinadores brasileiros que tiveram um estágio tão longo em alto nível. A situação do Guarani é complicadíssima porque é o 10º colocado com 17 pontos, 4 atrás do Rio Claro, que fecha o G4. Restam 7 partidas e se o Bugre quiser conquistar o acesso, tem que vencer pelo menos 6 para não depender de ninguém. Olha, mais uma missão complicada nessa relação Vadão e Guarani. Bom, este fim de semana está repleto de eventos em Campinas e a gente começa a falar da Superliga Masculina. É isso, vamos lá. Superliga Masculina de Vôlei, segundo jogo das quartas de final entre Brasil Quirim e Montes Claros. Acontece amanhã, sabadão, em 2h10 da tarde. E atenção, ainda restam ingressos no ginásio do Taquaral, só levar 1 quilo de alimento não perecível e retirar lá na entrada. A bilheteria está aberta até às 8 horas da noite, então é só chegar lá e garantir. Lembrando que o Brasil Quirim venceu o primeiro jogo fora de casa e agora enfrenta Montes Claros 2 vezes no Taquaral.
Neste duelo, o melhor de 5 jogos. Bom, e também tem corrida nesse fim de semana. Tem a segunda Corrida Hospitalhaços no domingo, largada às 8 horas da manhã no Parque Ecológico. Tem caminhada e corrida de 5 quilômetros em trechos de terra e também de asfalto. E quem não quiser correr, mas quiser praticar alguma atividade física de graça, qual a opção? Tem a campanha do combate ao sedentarismo, também no domingo, das 8 horas da manhã ao meio-dia, na Lagoa do Taquaral. Vão ocorrer diversas atividades, como aula de funcional, de zumba, alongamento e oficina também para brincar entre pais e filhos. Tem para todos os gostos. É isso mesmo. E para encerrar, tem estadual classificatório de jiu-jitsu também na cidade. É isso. Domingo, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, no Clube Campineiro de Regatas e Natação. Fica na Avenida Coronel Silva Teles, no Cambuí. Evento que vai reunir atletas de Campinas e de mais 20 cidades. Os campeões e vice-campeões terão automaticamente a classificação para a final, que vai ser realizada lá no ginásio do Ibirapuera. Tá aí, tem opção para todo mundo. Vôlei, futebol, caminhada, dança. É só escolher. Exato. Essa edição fica por aqui. Eu vejo vocês às 5 da tarde. Até lá.